Shalom, shalom, escolhidos de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, graças a Deus. É momento de olhar para Cristo, não desistir. Para de olhar as situações que você está vendo, que você está olhando. Às vezes você olha e você fala, parece que não está acontecendo nada, as coisas não estão se movendo. Está acontecendo, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Deixa Ele trabalhar, só confia, persevera, né? Para que haja amadurecimento na sua fé, confiança em Deus. Então não é momento de parar, e sim de continuar, porque lá na frente você vai agradecer. Amém? Glória a Deus. Olha a palavra que o Espírito Santo me direcionou hoje. Gálatas capítulo 3, do 21 ao 29, olha o que diz. O objetivo da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Glória a Deus. Você entende que a gente aceito por Deus a partir da fé, não é a partir de regras, uma lista igual as leis, né? As leis estavam lá, as pessoas tinham que cumprir com aquelas leis para que elas sejam aceitas por Deus antes de Cristo, depois de Cristo, né? A gente é aceito por Deus mediante a nossa fé, que isso não vem de nós, mas vem de Deus, é dom de Deus. Olha a continuação dessa palavra. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, a gente precisa crer, a gente precisa andar por fé para a gente conquistar as promessas de Deus, ter as promessas de Deus, confiar e ter fé em Jesus Cristo. Não é somente obedecer a lei. Não, eu obedeço às leis, sou aceito por Deus, eu tenho promessa de Deus. Não, é mediante a fé, andar por fé. A fé é o quê? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então a gente anda por fé na certeza daquilo que vamos receber, né? Agora, se você tá, eu tenho fé, mas tá, fé. Você sabe aquilo que você vai receber? O que você vai ter? O que Deus prometeu para você? Você tá andando debaixo dessa palavra, né? Porque a certeza, você anda por fé, mesmo sem enxergar, mesmo sem você tá vendo. Você não tá vendo, mas você entende, Deus vai fazer. Você está na certeza, você caminha, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então a gente anda por aquilo que a gente ainda não está vendo, mas a gente crê, né? É uma promessa do nosso coração que Deus nos fez, né? E a gente anda pelo mundo espiritual, pela palavra de Deus, buscando direcionamento. Isso é viver por fé, né? Então é mediante a isso que nós somos aceitos por Deus. Não somente, não é por cumprir regras, cumprir leis, cumprir. Não, é pela fé, andando por fé. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Então era Jesus Cristo, né? Essa fé que ia vir, que a gente ia morrer, né? Ia morrer as leis, porque Jesus Cristo se entregou por nós, né? Então, para tirar o pecado de nós é através dele, né? Não tem como a gente
né, sozinho, pela força do nosso braço, conseguir isso. É somente pela graça, é somente através de Jesus Cristo que a gente tem um coração purificado. Nós não conseguimos, né? Pessoas que cumprem a lei, mas mesmo assim ela não consegue, não tem como, porque não está purificado, né? Então o mal entra e sai o que ele quiser. Então a gente tem que entender essa palavra, né? Antes de Cristo, eles obedeciam à lei e eram aceitos por Deus. A partir de Cristo, a lei morreu. Agora é Cristo. A gente tem a fé em Cristo e Ele quem vai tirando, nos purificando de todo mal, né? Olha o que diz, assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Glória a Deus. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. É Jesus Cristo que está no controle, porque não é assim. O Espírito Santo tem o momento certo de convencer a nós dos nossos pecados. Ele sempre vai pegar a hora que a gente vai renunciar, que a gente vai fazer as coisas que precisam ser feitas. Não é no tempo do homem, não é na força do nosso braço, mas é no momento do Espírito Santo, na vontade de Deus. Quando ele fala, acabou, chega aqui, acabou. Quando convence, acabou, né? Então, eu lembro da minha trajetória, e quando eu comecei, tem coisas que a gente não vai caminhando e não percebe, né? Coisas assim, bem sutis, bem, tipo, e daí o Espírito Santo vai convencendo, você fala, nossa, por que eu não fiz antes? Porque não era o momento, né? E o Espírito Santo vai convencendo, conforme a vontade de Deus. Tem uns que são mais rápidos, tem uns que são mais devagar. É conforme a vontade de Deus e o propósito, né? Desse modo, olha o que diz, né? Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Por meio da fé, somente por meio da fé. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão, receberam aquilo que Deus prometeu. Uma vez que a gente pertence a Cristo, através da graça, somos descendentes de Abraão e vamos receber aquilo que Deus tem, que Deus nos prometeu. Glória a Deus. Então, entenda que não há diferença. Para Deus é tudo pó. Pó. Não tem diferença entre um homem gay, uma mulher lésbica, um homem trans, uma mulher trans, uma pessoa livre, escrava. Não tem. Para Deus não tem diferença, é tudo igual. É. Então, todos somos um só em Cristo, né? A partir da fé, somente pela fé, né? Não é aceito porque tem respeitando a lei. Ah, eu não faço isso, não faço aquilo, não. É somente pela fé em Cristo Jesus. Olha essa palavra, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Pois é mediante o Espírito que nós aguardemos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Olha isso, é mediante o Espírito que a gente aguarda a fé e a justiça. Quando nós esperamos justiça da parte de Deus, mas é no tempo de Deus, então isso vai criando uma perseverança.
até que se cumpra, até que as escamas caem, a justiça sobre as nossas vidas, justiça, né, contra os nossos inimigos, né, a fé que nos aguarda, que é o reino dos céus. Então é tudo mediante o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 13 e 15 diz: quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então é a questão do que? Esperar em Deus, em paciência, com calma, com perseverança, né? Porque tudo tem seu tempo certo. Às vezes você fala, mas eu tô pronto. Não tá pronto. Deus sabe o momento certo. Deus conhece o seu coração, o nosso coração. E Ele sabe o profundo do profundo. Não, você não tá pronto. Amém, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Prepara o meu coração. Vamos ser humildes. Vamos entender o nosso lugar diante de Deus, né? Não dá pra gente querer acelerar as coisas e não entender o trabalhar de Deus, não ter o discernimento. A gente tem que amadurecer a nossa fé, né? Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então a gente tem que apegar com firmeza e esperança o que a gente fala. Cristo cura, mas você crê? Às vezes você tá com uma doença grave, você fala, não, Deus vai me curar, Deus vai fazer. Mas você tem que entender que nisso vai ter que gerar uma perseverança, uma continuidade, uma fé, confiança, entender o trabalhar de Deus, ter o discernimento. Muitas vezes a gente tem que pedir o discernimento. Por que eu não tô conseguindo romper? Por que muitas das vezes é nós mesmos que a gente tá se perdendo. Se perdendo, não tendo discernimento, estando na companhia de pessoas que tá travando as nossas bênçãos. Então a gente tem que pedir sempre discernimento a Deus, o que tá acontecendo, o que eu preciso fazer, Pai, né? Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuge de tudo isso, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. A gente tem que entender que a nossa carne é fraca, então a gente tem que o quê? Fugir. Não é resistir à carne, mas é fugir, né? E a gente tem que buscar o que? A justiça, a palavra de Deus. Temos que querer impor a palavra de Deus, falar dela, né? A piedade, o amor ao próximo, ter piedade com as pessoas, olhar para o próximo, querer fazer alguma coisa, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Mansidão, sem discutir, sem gritar. Então, às vezes a gente coloca a culpa em tantas pessoas. Por que não tá acontecendo a minha promessa? Porque não é culpa nossa mesmo. A gente que não... nós somos nosso maior vilão. A gente fala demais, a gente dá brecha demais. A gente faz várias coisas e não tem discernimento, se perde, faz coisas que não deveria, desobedece, vai pro lado de lá, sendo que Cristo tá falando para vir para cá. Então a gente tem que ter paciência, porque Deus sabe o que Ele tá fazendo. As coisas vão acontecer, a promessa vai se cumprir, né? Então mantemos a nossa fé, entendendo a partir dessa palavra que o objetivo da lei é mostrar as coisas que são contra a verdade de Deus, mas as leis não podem impedir a promessa de Deus e você não consegue ser aceito por ela, por causa das leis. Eu obedeço a lei, sou aceito por Deus, não. Você precisa andar por fé, entender que a fé é a certeza daquilo que espera,
Então você anda sobre a palavra de Deus. Você não anda mais pelo que você está vendo, pelo que é palpável. Você anda por aquilo que ainda não existe, né? Mas que já está pronto, você está em direção. Glória a Deus. Que a gente entenda essa palavra hoje poderosa. Entender que as leis tomavam conta de nós até que Cristo viesse. Acabou, rompeu. Cristo veio, morreu por nós, se entregou por nós. E agora é a partir dele, pela fé nele, né, que temos a nossa salvação e que somos aceitos por Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Tira toda a religiosidade do nosso coração, que a gente possa ter mais fé ainda em Ti, Senhor. Perdoa pelas nossas falhas, por nós não sermos fiéis a Ti conforme a Tua vontade. Coloca temor no nosso coração, que a gente possa andar e confiar em Ti e descansar. Assim eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.